Então os dois filhos de Vlad Dracul, Vlad III, que tinha 11 anos, e seu irmão Radu, foram enviados à corte do sultão otomano como reféns. Para o sultão Murad II, essa era uma estratégia eficaz, criar os filhos dos governantes valaquios dentro da cultura islâmica, garantindo que, quando assumissem o trono, fossem aliados leais do Império Otomano. Os irmãos permaneceram na corte por 6 anos, mas cada um reagiu de forma diferente ao cativeiro. Radu se adaptou aos costumes turcos e acabou se tornando um fiel aliado dos otomanos. Já Vlad, ao contrário, nutria um ódio profundo. Durante sua estadia forçada, ele foi submetido a humilhações e forçado a testemunhar torturas brutais, além de sofrer agressões físicas. Foi ali, no coração do Império Inimigo, que ele aprendeu as táticas de guerra, as intrigas políticas dos otomanos. Mas, acima de tudo, foi nesse período que ele cultivou um desejo incontrolável de vingança. Os irmãos conviveram com o jovem Mehmed II, filho de Murad, que mais tarde seria conhecido como Mehmed o Conquistador, após liderar a captura de Constantinopla e expandir o poder otomano. Embora Vlad tenha absorvido os conhecimentos militares e políticos de seus captadores, sua lealdade nunca esteve em dúvida. Somente Radu se converteu ao Islã, enquanto Vlad permaneceu fiel às suas origens cristãs. Em 1448, Vlad III retornou à Valáquia após o assassinato de seu pai e de seu irmão mais velho. A guerra pelo poder havia se intensificado. A aliança de Vlad Dracul com os otomanos havia custado caro. O regente da Hungria, João Corvino, viu nele um traidor e, em 1447, invadiu a Valáquia, ordenando sua execução. No trono, Corvino colocou um governante mais alinhado aos interesses cristãos, Ladislau II, um primo distante de Vlad. Para Vlad, isso foi mais do que uma derrota política, foi uma traição que se tornaria o combustível de sua busca implacável pelo poder e pela vingança. A disputa pelo trono de Valáquia foi marcada por batalhas sangrentas e reviravoltas. Com apoio otomano, Vlad conseguiu assumir o poder pela primeira vez ainda em 1448, mas seu reinado durou muito pouco. Derrotado por João Corvino, após nova batalha, foi forçado a fugir para a Moldávia e depois para a Hungria. No exílio, Vlad se reaproximou do Corvino e conseguiu ganhar sua confiança. Com o tempo, tornou-se um aliado útil contra os otomanos. Quando Ladislau II começou a negociar acordos com os turcos, Corvino viu em Vlad a oportunidade de retomar o controle da Valáquia. Em 1456, Vlad liderou uma campanha para recuperar o trono, e desta vez seu reinado não seria interrompido tão facilmente. Ciente de que ainda havia muitos nobres leais a Ladislau, Vlad sabia que sua posição estava longe de ser segura. Ele precisava agir rápido e demonstrar sua força. Sua primeira grande ação como príncipe da Valáquia foi tão brutal quanto simbólica. Convocou os nobres valáquios para um banquete, mas o evento era uma armadilha. Após o jantar, dezenas de nobres foram capturados e empalados. O sangue escorrendo das estacas foi uma mensagem para qualquer um que ousasse questionar a sua autoridade. Esse seria apenas o começo do reinado de terror de Vlad, o Empalador. Vlad governava com a mão de ferro. Para ele, o medo era a única forma de manter a ordem, e suas punições eram severas o suficiente para transformar qualquer traidor em um exemplo macabro. Seu método preferido de execução, e aquele que o tornaria lendário, era o empalamento. Considerado uma das formas mais cruéis de tortura e morte, consistia em perfurar o corpo da vítima com uma estaca de madeira, deixando-a agonizar por horas, às vezes dias. Vlad não reservava essa punição apenas para soldados inimigos. Traidores, criminosos e até mesmo camponeses desobedientes eram empalados para que todos soubessem as consequências de desafiar a sua autoridade. Mas Vlad não apenas empalava seus inimigos, ele os exibia. Disse que em um único evento ele ordenou o empalamento de mais de 20.000 pessoas, criando uma macabra floresta de corpos às portas de seu castelo. Era um aviso sombrio para qualquer um que ousasse marchar contra ele. Por mais extrema que fosse sua crueldade, ela tinha um propósito. Histórias da época afirmam que, sob o governo de Vlad, um camponês poderia deixar uma bolsa de ouro em uma praça pública sem o medo de ser roubado.
Sua brutalidade instaurou um nível de ordem e disciplina raramente visto antes, mas com o medo vieram também os rumores. Algumas histórias diziam que Vlad executava mulheres acusadas de adultério e bebia seu sangue. Outras sugeriram que ele jantava cercado por corpos empalados, se deliciando enquanto contemplava seu próprio reino de terror. Vlad III também ficou conhecido como Vlad Dracula. Lembram que citei que seu pai, Vlad Draco, usou o nome por ser da Ordem do Dragão? Então, Dracula significa filho do dragão, mas em romeno também pode ser interpretado como filho do diabo, e Vlad fez questão de herdar o nome do pai. Esse título e sua brutalidade inspirariam uma das figuras mais temidas da literatura do folclore, o Conde Drácula. Apesar de governar com firmeza a Valáquia, o maior desafio de Vlad foi enfrentar o poderoso Império Otomano. Lembra de Mehmed II, que cresceu ao lado de Vlad e Radu? Pois bem, a essa altura ele já era o sultão e em 1453 realizou um dos feitos mais impactantes da história, a conquista de Constantinopla. Esse evento é considerado por muitos historiadores como o marco do fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Além disso, o Império Otomano possuía o exército mais poderoso do mundo e exigia que Vlad pagasse tributos pesados, uma prática que vinha desde o reinado de seu pai. Mas Vlad, apesar de ter laços dentro do Império, jamais esqueceu sua infância como prisioneiro dos turcos. Seu ódio por eles crescia a cada dia. Então, ele não apenas se recusou a pagar os tributos, como decidiu enfrentar os otomanos diretamente. Mehmed, ao saber disso, enviou emissários para uma negociação pacífica com Vlad. Mas quando eles chegaram para negociar, Vlad ordenou que pregassem seus turbantes em suas cabeças com pregos de ferro, um insulto irreparável para a cultura otomana. Sabendo que suas ações inevitavelmente desencadeariam uma guerra, ele contratou mercenários e investiu em armas poderosas para resistir à invasão. Como resposta, Mehmed II lançou uma ofensiva massiva contra a Valáquia, enviando cerca de 90.000 soldados. Diante dessa ameaça esmagadora, Vlad, com um exército muito menor, utilizou táticas de guerrilha, mas ele possuía uma vantagem: conhecia a língua e os métodos de batalha dos otomanos, pois cresceu entre eles. Foi então que ele realizou um dos seus atos mais lendários. Ao longo do caminho por onde os soldados turcos avançariam, Vlad montou mais uma vez a temida Floresta dos Empalados, deixando milhares de corpos espetados em estacas. A visão era tão aterrorizante que, segundo relatos, o próprio Mehmed II ficou horrorizado e cogitou desistir da campanha. O impacto psicológico dessa cena foi devastador para a moral do exército otomano, mas Vlad não parou por aí. Ele usou todas as estratégias sujas possíveis. Enviou guerreiros doentes para os acampamentos otomanos para espalharem pragas, envenenou fontes de água e mandou soldados disfarçados de turcos para assassinar oficiais inimigos, semeando paranoia e desconfiança entre os próprios soldados de Mehmed II.